Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem trazem aqui as suas experiências e os conhecimentos que elas têm para compartilharem com as pessoas que aqui assistem às nossas prosas. E olha que tema fantástico estamos trazendo hoje aqui. Retail Media, evolução do trade marketing? Nos últimos anos, o varejo tem passado por uma transformação digital e o trade marketing, que antes era o principal foco das marcas para se destacar nas prateleiras das lojas, precisou se adaptar a essa nova realidade. Nesse contexto, surgiu o conceito de retail media, que se refere à criação de conteúdo publicitário dentro do ambiente de varejo, utilizando ferramentas digitais como redes sociais, e-commerce e aplicativos de compras. A grande vantagem do retail media é a possibilidade de segmentar a comunicação de forma mais precisa, atingindo um público-alvo muito mais específico e interessado. Além disso, a interatividade dos meios digitais permite um maior engajamento do consumidor, aumentando as chances de conversão. Assim, é possível afirmar que o retail media está, de fato, evoluindo o trade marketing, tornando-o mais eficiente e alinhado com as tendências do mercado. As marcas que já adotaram essa estratégia estão obtendo resultados positivos e conquistando uma maior visibilidade no ambiente digital. E você, está pronto ou pronta para investir no retail media e impulsionar o seu negócio? Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Cristiana Leal. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui, um orgulho, uma honra trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Cristiana Leal. Cristiana, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Oi, Paulo, que prazer. Obrigada pelo convite. Com certeza essa experiência vai ser incrível para a gente agregar, um tema que eu gosto muito de falar. Eu venho trabalhando nos últimos anos na minha carreira. Então, super obrigada, estou super honrada com o convite. Bora prosear. Bacana, assunto extremamente interessante, Cristiana. Mas antes de entrar, contextualizar esse tema, quem é a Cristiana Leal? Bom, vamos lá. Sou Cristiana Leal, tenho 20 anos de experiência na relação do varejo indústria. Né? Eu comecei a minha carreira, Paulo, no segmento financeiro. Trabalhei 13 anos em banco, a última passagem foi pelo Itaú Unibanco, e eu achava que eu ia trabalhar com finanças, né? E encontrei a área de marketing na minha jornada, e trabalhei em todas as disciplinas que você pode imaginar, desde a publicidade a eventos. E depois eu comecei a me apaixonar pela questão dos resultados das ações de marketing e comecei a conhecer o que era o trade há alguns anos atrás. E aí fiz um movimento, fui trabalhar em indústria, trabalhei por grandes indústrias como a Hipermarcas, por exemplo, e aí nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado especificamente no varejo. Então acho que tem um mix aí de visões diferentes na minha bagagem profissional, e os últimos 5 anos dedicadas ao Carrefour, desde sempre, desde 2018, construindo toda essa jornada de mídia para o Carrefour Brasil. Olha só que fantástico, que bacana realmente, e eu tenho certeza que você vai trazer uma contribuição fantástica aqui, Cristiana, por toda essa experiência que você acabou de comentar aí. E a gente já vai lembrando o pessoal, né? Vamos curtir aí a Cristiana, vamos assinar, se inscrever no canal e acionar aí o sininho para ser notificado sempre que tiver uma nova prosa. Cristiana, vamos contextualizar esse tema. Esse tema, para mim, é extremamente interessante para as pessoas que participam aqui do canal. Vamos lá. Começando um pouco então, né, Bertalho, o que é esse conceito do retail media, né? A gente está falando muito da publicidade 3.0, né? Eu gosto de simplificar um pouco o retail media como o seu título aqui da evolução do trade marketing, porque pensa que hoje, né, quando a gente fala de um Carrefour, a gente tem mais de 100 bi em venda, a gente tem quase 1.200 pontos de venda.
A gente tem mais de 50 milhões de pessoas que passam pelo nosso ecossistema, que eu poderia dizer que é uma Coreia do Sul todo mês passando pelo nosso ecossistema. Isso gera uma infinidade, né? A gente contribui para o Data Lake do Global Carrefour com mais de 8 bi de dados históricos transacionados. Então, na essência do que é a relação do varejo com a indústria, nasceu com as áreas e as ferramentas de trade marketing, né? A gente olhava muito quando a gente começou a entender qual que era a jornada que o shopper ou o consumidor faz, a gente começou a traçar isso num funil, né? Do começo até a compra. E quando a gente olha o que o varejo entrega, a gente está muito no final do funil, né, com as alavancas de trade marketing, ali olhando o ecossistema da loja e a conversão da venda. Então, o Retail Media veio para provocar que a gente tinha condições, a partir do nosso dado que o consumidor gera, de trabalhar o funil completo. E aí, por isso, o Retail Media. Então, eu falo muito da evolução, porque o trade marketing não é excludente dessa cadeia, ele é complementar. Então, o Retail Media vem para conseguir entregar para as marcas aquilo que elas sempre buscaram, como ativar o funil completo. Que bacana, que legal. E esse conceito de retail media é bastante interessante, porque nós temos uma evolução mercadológica, né? Você falou aí do trade marketing. A minha época que eu trabalhei na Unilever, a gente falava muito em trade marketing, né? Às vezes era uma palavra, uma expressão até certo ponto inalcançável para algumas pessoas que ficavam em outras áreas. Eu queria explorar um pouquinho aí, Cristiana, pela perspectiva de como é que essas ferramentas digitais ela pode tornar a comunicação do varejo mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Qual que é a sua visão sobre isso? O comportamento do consumidor vem evoluindo, essa história não é nova, né, Paulo? Há muitos anos o consumidor vem buscando cada vez mais que as marcas falem com ele de uma forma mais personalizada, né? Isso aqui já é discutido há muitos anos. Então, eu acredito que o principal ponto de partida é isso, é a capacidade que as ferramentas digitais vão trazer na personalização dessa conversa com o cliente. Então, quando a gente olha para esse Data Lake de mais de 8 bi que eu comentei, a gente transforma isso num programa de fidelidade, né? De um programa de relacionamento mais próximo com a minha base de clientes, porque é através desse programa que ele consegue se identificar e eu consigo ter uma visão dia a dia, hora a hora, de quais os gostos de consumo ele tem. E a partir daí eu consigo conectar ferramentas para entregar essa conversa com ele, para ser mais eficiente nessa entrega de campanha, seja de oferta, seja de um lançamento de produto, nessa comunicação que tenha mais fit com o que ele gosta de consumir. Então, por exemplo, os meios digitais, Paulo, no nosso ecossistema de e-commerce, né, essa jornada se torna um pouco mais fácil, porque você se loga no computador, que você consegue ali efetivar sua compra, e eu consigo entender, por algoritmos mais sofisticados digitalmente, entender qual o comportamento do seu consumo. Quando você vai para o meu ecossistema de loja, essa conversa fica um pouco mais difícil de eu conseguir entender como evoluir para uma conversa mais personalizada e menos massificada, né? Então, por exemplo, a gente lançou no Carrefour há 1 ano e meio um projeto de digital signage, que pela primeira vez conseguir que o varejo alimentar propagasse dentro do nosso ambiente aquilo que as marcas colocam na TV, por exemplo, Paulo, super inovador e disruptivo. A gente conseguir espelhar praticamente a publicidade televisiva dentro do meu ecossistema de loja, mas ainda de um formato mais massificado. Então, se eu tenho dado e eu consigo saber hora a hora o que os meus consumidores de loja também consomem, a nossa evolução agora é trazer mais inteligência para esse ativo digital. Então, certamente, indiscutivelmente, as ferramentas digitais cada vez estão conseguindo proporcionar cada vez mais a comunicação mais eficiente entre marcas e os consumidores. Olha só que fantástico, e é uma perspectiva muito interessante. Você citou aí algumas mídias. Eu estive lendo recentemente, inclusive, algo a respeito da Amazon, de 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim,
mas a Amazon, ela, de certa forma, é uma das principais plataformas de retail media e tem um faturamento enorme em publicidade, é algo ao redor de 15 bilhões de dólares, né? Então, realmente, da forma como você está falando, a parte do retail media tem ganhado um corpo bastante grande dentro do contexto de negócios e dentro do contexto da publicidade. A pergunta que me fica aqui é como é que as marcas elas trabalham, como é que elas têm vantagens, como é que elas segmentam tudo isso? Quer dizer, eu deixo até um pouco livre para você comentar um pouco sobre essa linha publicitária voltada para o mundo digital, Cristiana. Bom, eu acho que vamos partir do básico, né, Paulo? Acho que a grande vantagem é a capacidade do retail media na construção das audiências. Né? Se eu estou dizendo que eu tenho bilhões de dados transacionados e que eu tenho um programa de fidelidade que eu consigo identificar esse cliente, eu passo a falar de clusterização para falar de CPF. Claro, respeitando todas as questões das leis brasileiras de proteção a dado, mas a gente consegue hoje ter uma conversa muito mais personalizada com o público que as marcas têm interesse, porque no fim, quem entrega a conversão é o varejo. Né, nós somos o canal de conversão, o canal de compra para esses consumidores. Então, o grande valor para mim que das marcas segmentar já vem daí, dessa conversa de tipo, eu consigo falar realmente com aquele público que eu vou aumentar a minha conversão, porque tem fit com aquilo que eu quero propor, né, de marca e de produto. Então, isso acho que é o básico que a gente vem tentando entregar e construir nos conceitos de retail media. A gente tem uma longa jornada, você trouxe muito bem, é o espelho para o mundo, né, o case da Amazon ali nos Estados Unidos. A gente vê o mercado europeu, tem o privilégio de estar dentro de um grupo europeu e eu consigo trocar muito com os meus colegas da França, da Espanha, também tem algumas entregas um pouquinho mais evoluídas do momento de maturidade do retail media no Brasil, mas a gente tem uma longa jornada aqui. E aí, o que a gente está olhando para dentro do Carrefour, por exemplo, Paulo, é como eu ainda consigo sofisticar esse valor agregado do ponto de vista de audiência qualificada para essas marcas. A gente está olhando modelagens de audiência preditiva. O que isso significa? Que eu passo de olhar um pouco o comportamento só retrovisor para olhar o futuro. Porque eu, como varejista, com esses bilhões de dados que eu recebo de transação, Paulo, eu consigo predizer quanto de cerveja, por exemplo, eu vou vender o mês que vem, quanto de salgadinho eu vou vender o mês que vem. Então, eu acho que isso muda o patamar de valor para essas marcas. Que bacana, muito legal. Olha, eu vou dizer o seguinte para você, essa prosa está realmente fantástica. Nós vamos fazer o seguinte, Cristiana, nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui para a gente chamar a Corujinha para cantar e nós vamos para o segundo tempo, onde nós vamos explorar um pouco dessa jornada, principalmente, onde tem ganho um espaço significativo aí a parte de retail media. Eu estive lendo recentemente também, aí logicamente você tem muito mais conhecimento que eu e você pode até explorar mais esse lado, mas que o retail media ele já representa aí entre 10% e 11% dos gastos globais de publicidade. Eu gosto de trazer um pouquinho esses dados, viu, Cristiano? Porque eu acho que isso traz uma contribuição bastante importante para o canal. Cristiana, vamos para o segundo tempo para explorar outras coisas? Vamos nessa? Vamos nessa. Olha aí, estamos voltando aqui com a prosa convertânia, uma prosa fantástica, onde a Cristiana está trazendo toda a contribuição, a sua experiência, o seu conhecimento sobre um assunto que é extremamente importante, que é retail media, e aí dentro do contexto de trade marketing. E nós vamos fazer uma jornada aqui, a jornada de aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Eu havia mencionado no finalzinho do primeiro tempo, Cristiana, sobre o crescimento acelerado dos anúncios, principalmente nessa parte de retail media aí. E eu li recentemente também que havia um outro ponto interessante, e aí você fica à vontade para cobrir da forma como você quiser, mas uma campanha de retail entre Coca-Cola e Carrefour já faz algum tempo, isso até para alavancar um pouco o consumo de alguns produtos na relação da sua empresa com a Coca-Cola. Eu gostaria que você pegasse esse gancho e evoluísse um pouco, porque nós temos muito a falar nessa parte de retail, né, de retail media, e eu acho que é muito interessante, até porque como é que ela contribui para o sucesso das organizações? Como é que é esse despertar, né, das campanhas
Ou seja, você conhece, a bola é sua. Vamos lá, Paulo, muito legal. É um ótimo ponto esse, porque eu acho que a gente começou super jovem, né? E eu tive o prazer de participar recentemente do primeiro evento de Retail Media para a América Latina, com um parceiro que é a Newtail e outros players ali, tinham varejistas falando, marcas presentes, agências contribuindo, e a sensação é de que estamos todo mundo no mesmo barco, né? A gente vê muito potencial no mercado brasileiro e até na própria América Latina, mas a gente está muito começando, né? Que a gente realmente conseguiu, está conseguindo entregar conceitos de retail media de verdade no Carrefour, por exemplo, faz 2 anos, Paulo. A gente está ainda e com uma jornada muito longa para fazer, né? Então, acho que o ponto principal, primeiro, né, para ser simples aqui no discurso, essa coisa de que os marketings investem as suas verbas para fazer visibilidade das suas marcas, já não existe há algum tempo, né, Paulo? Cada vez mais as marcas querem ser rentáveis, elas querem ter performance com dinheiro também de marketing, né? E quando eu comecei a minha jornada no varejo, que não faz muito tempo assim, a gente ainda ficava muito assim, quem entrega performance para olhar a conversão é o trade, mas o marketing faz a propaganda bonita acontecer. Já não tem mais essa discussão, Paulo, as marcas querem performance. Então, o Retail Media, inquestionavelmente, já provou que a gente tem capacidade de melhorar a performance das campanhas publicitárias das marcas com as entregas de funil completo que a gente consegue proporcionar. O que seria esse funil completo, né, que eu estou falando aqui? Então, antes que a gente, como varejo, entregava o final do funil, que era a consideração e a conversão, eu consigo, através dessa audiência qualificada que eu contei um pouco como a gente constrói, falar com esses consumidores de uma forma personalizada nos meus canais proprietários, extrapolar isso para o ambiente mídia social e também open web, com os portais, enfim, com outros canais de interação na internet, e eu trago esse cliente para dentro do meu ecossistema. Então, eu vou para o topo do funil, Paulo. E aí, com isso, eu consigo trazer ele impactado por uma marca, e quando ele vai para o meu ecossistema, seja digital, né, ou seja loja, eu consigo entregar a conversão e traquear como essa conversão aconteceu. Então, eu consigo dizer para uma marca se o cliente comprou ou não comprou, se ele comprou na loja, se ele comprou no site, se ele não comprou, qual foi a jornada que ele fez. E isso tem dado dados de performance bastante relevantes para as marcas. Então, não vou citar uma marca específica, mas eu acabei de fazer um case que a gente apresentou, entregando para uma marca, quando eu vou para o topo do funil, que a gente olha muito ali os CTRs, a média de mercado de um social media, na casa ali de 2%, 3% de CTR, é uma boa performance, a gente tem conseguido entregar 4% de CTR. Então, vem provando a capacidade que a gente tem, porque a gente consegue entregar uma audiência bastante diferente. A gente fez uma outra campanha que a gente mediu, Paulo, a gente fez 2 ativações. A gente fez usando a base da Meta, ali no Instagram e Facebook, com a audiência construída pela Meta, com os seus lookalikes. E quando a gente faz a nossa campanha, a gente construindo essa audiência com mais inteligência, a nossa campanha performa 8 vezes melhor do que a campanha com a mesma audiência. Desculpa, a mesma campanha usando a audiência da Meta. Então, acho que é inquestionável o quanto a performance tem realmente alavancado com os conceitos de retail media. Olha que legal esse ponto que você trouxe, ou seja, você fala aí com bastante paixão sobre o retail media, o que é muito interessante, é muito legal, e com profundo conhecimento. E eu queria explorar um pouquinho essa profundidade, até olhando pela perspectiva daqueles que ainda não se enveredaram por esse caminho, ou seja, aquelas empresas que ainda, de certa forma, ou não investem, ou têm receio, ou enxergam o retail media talvez de uma forma não tão estratégica assim. Como é que você enxerga esse tipo de comportamento? Você vê aí que há uma possível perda de espaço? Qual a sua visão pela experiência que você tem, Cristiano? Ô Paulo, vou começar com a frase que as marcas que ainda não começaram a olhar para os varejos que têm relação para fazer retail media, porque ainda não entenderam. Essa é a minha primeira frase. Mas eu confesso para você que eu acho que eu sou uma grande embaixadora, tenho outros grandes nomes, feras no mercado, fazendo retail media nos seus negócios. A gente tem se conectado, a gente tem trocado prosa também com alguns grandes líderes aí, porque a gente tem sentido as mesmas dores. A gente, como varejista, ainda eu falo da muralha da China.
A gente ainda tem um caminho de mudança de mindset, até entre a marca, né, entre o varejista e a indústria, de que a gente não podemos olhar o varejista, quando eu falo de retail media, só para um P&L comercial. A gente ainda, como veio muito da essência das ferramentas do trade marketing, né, e envolvem a cadeia comercial, envolve os percentuais de verba de crescimento de venda, ainda tem muito esse mindset, Paulo, de que o varejista entrega trade marketing, né? Então, acho que eu tenho sido muito embaixadora dessas discussões com grandes indústrias, para a gente dizer, cara, não sei qual é a receita do bolo, ninguém tem ainda no mercado, mas a gente está provocando, a gente está abrindo essas discussões. Então, tem muita indústria que já está mudando e está me ajudando, porque eu preciso dela para impulsionar esse mercado. Então, indústrias que já estão, inclusive, tendo estruturas de retail media dentro da sua empresa, né? E eu estou vendo outras indústrias que ainda não montaram uma estrutura de retail media, mas que estão abrindo mais conversa para falar de mídia performance, e essas pessoas de mídia performance, elas não estão olhando só para o Google, elas estão olhando também, começando a nos entender, a nos receber e a mudar um pouco o patamar da nossa conversa. Então, de novo, né, Paulo, não é um caminho simples e fácil, mas eu acredito que a hora que a gente acertar um pouquinho mais essa engrenagem, tanto o varejo quanto a indústria vai decolar em performance juntos, certamente, Paulo, de uma forma exponencial. O crescimento vai ser exponencial. Olha que fantástico, muito legal a sua ponderação e colocação, até porque é algo novo, né, Cristiana? É algo que ainda é recente, e logicamente as pessoas vão passar por um aprendizado, por um treinamento e enxergar realmente o devido valor nisso. E aí vem uma pergunta para mim, que é como é que a gente integra as estratégias de retail media e trade marketing para criar uma experiência de compra mais eficiente para os clientes, porque depois eu queria explorar um outro tema contigo, até pelo fato de você falar que é novo, né? Como é que fica o lado da educação, né, com relação a essa parte aí? Então, você pode embalar e já responder as duas perguntas, Cristiano. Legal. Paulo, eu acho que, de novo, né, eu vou repetir uma frase que eu falei, e falo muito nos meus discursos em reuniões, em fóruns que eu estou junto com a indústria. O trade marketing não é excludente da cadeia do retail media. A gente começou o varejo, de novo, né, entregando muito bem o trade marketing, né? Eu falo que a gente faz com o pé nas costas as atividades de trade hoje, porque o varejo amadureceu isso. Mas eu lembro também quando o trade marketing estava sendo áreas criadas dentro das indústrias e dentro do varejo. Eu acho que tem ainda indústria que tem dúvida, até hoje, se o trade é uma área que deveria ficar dentro da comercial da indústria ou dentro do marketing da indústria, né? Então, isso já prova que, desde sempre, mesmo na criação das áreas de trade marketing, Paulo, havia uma dúvida se o trade não deveria estar dentro do marketing, porque o trade vai impulsionar a visibilidade da marca, né? Então, eu vejo muito a engrenagem, de novo, não é um caminho simples, porque quando a gente olha trade, a gente conta ali as moedas num P&L transacional, as verbas de marketing não participam desse P&L transacional. Então, mas elas precisam existir para a gente atingir ali o topo do funil. Então, eu acho que a gente está acertando mais, Paulo, a gente está conseguindo, porque eu, como varejista, penso assim, né? Vou ver se eu consigo lucubrar um exemplo. Antes de um conceito de retail media, eu, como uma marca, quero fazer o topo do funil, eu vou fazer as minhas campanhas ali no ambiente online ou até físico, com vários mix de mídia com as minhas agências e tudo mais. Só que esses veículos não me entregam a conversão. Então, aí eu estou botando grana ali no trade para fazer a conversão acontecer. Imagina que as indústrias tinham que tentar os seus algoritmos e as suas formas de estudar e falar assim, cara, a minha venda no varejo tal cresceu porque esse mix de mídia que eu fiz no topo do funil incentivou a essa conversão. Então, imagina que agora a conversa vai ser mais simples. Então, a gente está conseguindo entregar uma visão para a indústria do começo ao fim dessa cadeia. Então, acho que a gente demorou um pouquinho, né, bateu um pouco a cabeça para entender que a performance do digital, no ponto de vista de mídia, é complementar ao sellout que a gente está entregando no trade, mas acho que a gente está conseguindo ter bons cases para demonstrar de uma forma um pouco mais simples para a indústria essa composição do funil completo, que tem a participação do trade. E aí, pegando um gancho, Paulo, você puxou um assunto que me interessa muito.
eu fico pensando, né, quando a gente começou essa conversa de trade, a gente também começou a ver muitos institutos, né, uma SPM, uma FGV, com cursos voltados para trade marketing, até com especializações voltadas para isso, né. Ainda não temos de retail media, mas eu acho que a gente vai começar a ter, talvez ainda pulverizado, né? Você já viu algumas especializações de marketing digital, de performance, mídia performance, mas eu acho que seria brilhante para profissionais que querem trabalhar nessa relação varejo e indústria, a gente começar sim a ter. Eu tenho dificuldade hoje, Paulo, por exemplo, a recrutar pessoas no mercado brasileiro com experiência em retail media. Ou a pessoa conhece muito de social media, mas aí não é bem só o ponto que eu preciso. Eu gostaria de ter alguém que sim entendesse das alavancas de mercado digital, entendesse de e-commerce, mas entendesse da relação varejo-indústria, que é muito peculiar. Você não acha esses três pilares pronto em um profissional. Então, acho que é um mercado educacional que também vai ter que a nos ajudar a formar mais profissionais, Paulo. Olha, é fantástico isso que você trouxe, até pela perspectiva de que o nosso canal aqui ele é montado exatamente para trazer conhecimento, trazer experiências, e quem sabe aí o pessoal da FGV, da SPM, que já estiveram presentes aqui, ouçam o que você está falando exatamente para investir nisso. Nós precisamos preparar os profissionais, os brasileiros, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho de fato com certo conhecimento. E isso, o Cristiana, passa também pela perspectiva da logística, né? Ou seja, nós temos uma preocupação muito grande no mundo de supply chain, logística, o papel do planejamento estratégico, Sales Operations Planning, ou seja, tem uma série de conhecimentos que estão extremamente atuais no mundo e que são necessários no mundo corporativo, mas que quando nós vamos lá para a universidade, ainda falta trazer isso para uma realidade mais atual. Nós estamos terminando a nossa prosa aqui, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para os profissionais que queiram ingressar nessa carreira do marketing, especificamente na parte de retail media. Legal. A dica que eu dou primeiro, eu falo muito para o meu time, né? Se você quer chegar em certa posição, quais são as competências ou as entregas esperadas para aquela posição, né? Eu acho que para trabalhar com retail media, inclusive, eu tive que ser bastante curiosa, Paulo. Eu lembro quando eu comecei essa minha jornada no Carrefour há 5 anos atrás, só muito rápido aqui para a gente fechar, essa área era dentro de uma área de gestão imobiliária, Paulo, dentro da Property Division, que é uma unidade de negócio do Carrefour. E por que existia essa área de mídia lá dentro? Porque a área de gestão imobiliária, ela basicamente existe para rentabilizar o metro quadrado, né? Principalmente dos varejistas que têm hipermercado no ecossistema. E aí despertou-se muito, como eu faço para gerar receita? Eu tenho alto fluxo nas minhas galerias de hipermercado, eu posso ser quase que um out of home, vender publicidade para as marcas. E assim nasceu em vários varejistas no Brasil, para o Carrefour não foi diferente. E quando eu entrei, eu me deparei com esta área. E eu lembro que nos primeiros 3 meses eu falei, gente, foi um fracasso isso aqui. É uma área que tem muito potencial, mas ela está no lugar errado. Então, eu tive que não só fazer uma catequização interna de um varejo tradicional, do que era esse negócio de potencial de trazer receita através dos meus ativos, num ponto de vista de mídia, mas também ser curiosa de entender, Paulo, o que as marcas esperam. Então, tem que ser, eu falo que é muito, está na moda, né, o hands-on, um profissional de cabeça aberta para conhecer, tem que ser curioso, você nunca vai estar pronto para tudo, mas eu acho que entender um pouco esse momento, que a indústria tem apetite, as marcas precisam impactar de uma forma mais sofisticada agora, de uma forma de mais qualidade a sua audiência, a gente está pronto para entregar. Então tem que estudar, porque a gente está acertando e está errando um monte de coisa também. Então tem que estudar, tem que olhar quais as tendências, para onde a gente está indo, e ser simples, Paulo, porque senão a gente vai tanto para uma discussão etérea do que são os conceitos, do como podemos chegar lá no que é perfeito, né? Olhando a Amazon, nossa, a Amazon... Cara, mas nem o feijão com arroz eu estou entregando o que a gente fala que é o básico bem feito. Então, vamos ser simples, um passo de cada vez, porque está dando consistência na construção. E pensando assim, hoje a gente cresceu a receita do Carrefour 8 vezes em 5 anos. Pensando simples, conseguindo pôr um passo de cada vez nessa jornada. Então, é um pouco essa história que eu acho que eu posso deixar de dica
para quem está começando, falando e querendo participar um pouco desse assunto. Olha só que fantástico, maravilha. Gostei muito da nossa prosa aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final. E é o que eu digo ao final aqui: gratidão e ao infinito e além. Cristiana. Muito obrigada pelo espaço, Paulo. Foi riquíssimo poder compartilhar um pouquinho. Você matou a charada, sou apaixonada por esse assunto. Então, muito obrigada pelo espaço. Foi muito bom. Vamos em frente. Parabéns. Ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Vamos juntos. Tchau, tchau. Abraço, Paulo. Tchau.